Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia ou boa tarde, depende de quando você estiver nos ouvindo. Hoje nós vamos fazer mais uma de nossas entrevistas. Temos feito aí as nossas entrevistas online, virtualmente, por conta aí das orientações da Organização Mundial da Saúde. E hoje nós vamos conversar aí com mais um jurista. Já tivemos aí grandes nomes aí do direito, como Pedro Serrano, professor Márcio Camaruzano, e hoje nós vamos conversar aqui com o doutor Rafael Tuboni. Doutor Rafael Tuboni foi meu colega na faculdade, né? Fizemos ali pelo menos uma parte da graduação juntos. O doutor Rafael já fez mestrado, doutorado. Tudo bem, doutor Rafael? Se apresenta aí para o nosso público. Bem, olá a todos. Bem, como o Maurício já disse, meu nome é Rafael Tuboni Madaleno. Fui colega durante algum tempo da graduação do Maurício. Antes de tudo, eu preciso e desejo agradecer ao convite, ao convite que você me fez, que o Sem Embargos me fez, esse projeto tão bacana que eu ando acompanhando com bastante proximidade. Eu acho que é um projeto essencial. Bem, para eu me apresentar um pouco a vocês, aos que nos assistem, eu me formei em Direito na PUC de São Paulo, por onde tive a possibilidade de estudar por 2 vezes, fazer um duplo intercâmbio, tanto no Instituto Católico de Paris, e depois posteriormente na Universidade de Paris de número 10, chamada Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Também na PUC de São Paulo, eu cursei meu mestrado, e atualmente eu realizo meu doutoramento na Universidade de São Paulo. Paralelo a isto, paralelo à minha carreira jurídica, eu também cursei filosofia na USP. Então, esse é mais ou menos o meu trajeto acadêmico, que me traz até aqui. Legal, a gente que agradece aí sua presença. Vou te chamar de Rafael, né? Comecei chamando de doutor, mas como já revelamos para o público que nós somos amigos já, né? Então, vou te chamar de Rafael mesmo. Legal, seu currículo é bem interessante. Você já tinha me mandado aqui, né, os temas do seu mestrado, o tema do doutorado. Muito legal, muito interessante. Aliás, né, quantas vezes nós conversamos sobre diversos assuntos quando a gente estava ainda lá na PUC, né, nos corredores da PUC. Então é isso aí, vamos começar a nossa entrevista, e eu vou fazer uma pergunta mais ou menos dentro aí da sua tese de mestrado, que inclusive você lançou um livro, né? Depois até você pode falar disso daí. Que é o tema da sua pesquisa, que envolve características da democracia grega, e como essas características da democracia grega foram essenciais para essa democracia ocidental, liberal, né, a chamada democracia liberal, nos moldes ocidentais que a gente tem hoje. Quais são essas características que hoje a gente vê com mais clareza, são mais acentuadas, que legaram para nós, né, essa democracia liberal que a gente tem hoje? Bem, vou aproveitar então que você me deu a deixa e convidar a todos que têm interesse após a minha fala, que depois vejam o livro que eu estou lançando. Na realidade, ele está no prelo ainda, vai sair depois desse período difícil que nós estamos vivendo. E o livro é uma versão um pouco modificada, aliás, bastante modificada da minha dissertação de mestrado. Ele se chama Do Direito Democrático, um título ciceroniano, ou baseado quase em Montaigne, porque é mais ou menos assim que eu vejo a filosofia e a filosofia do direito. E nele, assim como na dissertação de mestrado, eu tentei investigar as raízes do fenômeno democrático, que obviamente tem um braço bem próximo ao fenômeno jurídico, mas lá onde isso se iniciou, na democracia do século V, chamado século de Péricles. E, veja, dizer que a democracia que a gente vive hoje, é chamada democracia liberal, né, ou democracia representativa, deita raízes na Grécia, é uma meia-verdade. Porque, para mim,
isso, óbvio, não apenas para mim, mas para alguns que se debruçam sobre esse assunto, é, a nossa democracia ela tem características que derivam muito mais de uma releitura daquilo que nós chamamos de democracia, feito após as revoluções burguesas, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, do que realmente que diz respeito à democracia inicial, a democracia grega, que, por incrível que pareça, lá no seu início, se a gente vai olhar o livro de Heródoto, né, por exemplo, ela se chamava de isonomia, né? Então, esse princípio tão conhecido para nós que somos do direito. E, bem, acho que uma coisa que a gente pode trazer para nós daquilo que foi a democracia grega são pelo menos 4 características. A primeira, e bastante importantes para nós pensarmos não apenas a nossa democracia, mas os nossos regimes políticos em geral, de hoje em dia. Então, a primeira característica que eu achei por bem apresentar, que eu acho por bem apresentar a vocês sobre a democracia grega, é o fato dela ter se construído enquanto um regime político de liberdade contra a tirania e vinculada à noção de lei. Então, a democracia grega, ela só sobe, digamos assim, aos topos do pensamento político clássico, porque, primeiro, houveram tentativas lá no raiar da civilização ocidental de homens como Pisístrato, de, por à margem da lei, dominarem o governo e também aqueles a quem eles governavam, né? E, enfim, as discussões são bastante longínquas sobre a tirania, né? Eu também não vou me estender muito aqui, mas o tirano, acima de tudo, é um homem que vive com medo exatamente daqueles a quem ele governa. E aí, enfim, muita discussão foi travada e a democracia foi sendo construída a partir dessas discussões, né, os sofistas e também os dramaturgos da antiguidade grega, de maneira a bloquear essas novas tentativas de subida ao poder dos tiranos. E agora, mais rapidamente, porque eu sei que também o tempo urge, tem mais 3 características que são interessantes. A primeira delas é a chamada concórdia. A concórdia é uma espécie de tentativa de harmonia geral dentro das polis. Então, para os gregos, era impossível você estabelecer um regime político que fosse estável se não houvesse uma tentativa de estabelecer, digamos assim, diálogos comuns, né? Então, se a gente vai ler, por exemplo, a tragédia de Sófocles, né, Antígona, a gente vai ver um trecho que o Émon, o filho de Creonte, começa a debater com seu pai, dizendo que seu pai estava se fixando num pensamento único e, com isso, impossibilitando o diálogo com os outros. Então, enfim, aí um indício de que a abertura ao pensamento comum é muito importante. Isso já me traz para outra característica, que é a característica da paideia. Se nós estamos e somos condenados a viver num mundo em comum, mesmo nós no Brasil hoje em dia, né? Tudo bem, o Brasil é naturalmente muito maior do que qualquer polis grega poderia pensar em ser, mas ainda assim a ideia de paideia na Grécia é de que precisaria existir uma educação em comum, uma formação cívica que possibilitasse que qualquer sujeito da comunidade política exercesse funções tanto de magistratura, né, magistratura antiga, que tem uma vinculação mais forte com o poder executivo, digamos assim, o administrativo, do que propriamente o que a gente chama de magistratura hoje em dia, e também com a ideia de se formar nos textos clássicos. Formar-se grego na antiguidade era ou formar-se pela leitura da Ilíada, ou então, depois, fazer um curso dos chamados sophistai, né? Os sofistas, que eram os verdadeiros pais e profetas da democracia antiga. E, por fim, sim, para finalizar, para também não gastar muito tempo, havia uma ideia que eu acho interessante e que hoje em dia é um pouco perdida, que é a ideia de igualdade antropológica.
Por mais que na Atenas democrática, como todos sabemos, de maneira geral, as mulheres, os metecos, né, os estrangeiros, e também os escravos não fossem considerados cidadãos de parte inteira, ou plenamente cidadãos, ainda assim havia uma consideração de que todos eles compunham uma mesma humanidade em comum. E isto talvez seja a principal descoberta dos gregos. Então, novamente, para citar Heródoto, um importante historiador antigo, ele ia lá, viajava pelo mundo, observava pessoas de costumes diversos, né? E via que, mesmo com os costumes diversos, eles partilhavam uma mesma característica, que é a característica da humanidade. Esta passagem da diversidade entre os povos para um fundamento em comum chega, talvez, ao seu ponto principal, o seu ponto culminante, num diálogo de Platão chamado Protágoras, em que ele expõe, pelo menos a gente tem que considerar que ele expõe o pensamento do sofista Protágoras, em que, por meio de um mito de Epimeteu e Prometeu, há uma discussão do que para os sofistas, aqueles que eu chamei de pais da democracia, né, ateniense, eram as características básicas dos cidadãos, né, dos homens e mulheres. E aí, as características que eles nos apresentam são duas, que a gente pode, que é a aidos e a diké. De alguma maneira, a gente pode traduzir como uma espécie de virtude, e a segunda como a justiça. Tá? Então, essas 4 características me parecem ser centrais para a gente, primeiro, caracterizar o que foi a democracia grega. Enfim, a discussão é infindável e, enfim, eu já falei demais. Não falou demais, não. Mas a gente vê aí, então, uma democracia mais, como é que eu posso dizer, mais raiz, né? Vamos usar o termo que a gente usa hoje. Aquela democracia que vamos dizer assim, pela qual, vamos dizer assim, democratas lutam com todas as limitações da realidade, tudo é mais ou menos tudo aquilo que a gente quer, né? As questões que você falou de frear o tirano, de haver uma concordância entre as polis, a garantia, né, de enxergarmos enxergar todos nós como um só, inclusive a gente tem muito essa questão, né, do cidadão ateniense ser o homem maior de 21 anos, né, mas interessante também essa questão de ter um olhar mais atento às mulheres ou aos estrangeiros, né? A gente poderia fazer um tema só disso, né? Mas vamos avançar aqui na nossa entrevista. Obrigado, viu, já por essa resposta, que também e nas perguntas eu acho que a gente tentou linkar aqui, né? E acredito eu que nos seus estudos aí você também tentou linkar uma coisa na outra, né? Porque agora no doutorado você está estudando, e me corrija se eu estiver falando alguma coisa fora aqui, mas o direito pós-Revolução Francesa, ali logo depois da Revolução Francesa, ali Napoleão, enfim, como se assentou o direito naquela época, e desse direito, ali desenhou-se, obviamente, o mais próximo do que a gente tem de democracia hoje, mas o direito propriamente, quais as características que a gente pode ver no direito contemporâneo, né? Pelo menos, assim, vamos dizer, o civil law, né? Que é o direito que a gente tem no Brasil, o direito germânico, vamos dizer assim. Quais as características que se assemelham entre aquele direito pós-Revolução Francesa e o direito que a gente pratica hoje no Brasil? Bem, talvez até para ser um pouco provocativo, eu acho que a primeira característica que assemelha é o medo de juiz. É o medo frente à decisão dos juízes. Algo que muitas vezes a gente se acaba esquecendo é que já antes da Revolução Francesa, numa obra muito conhecida, O Espírito das Leis, Montesquieu, Sim. boa parte enfim, não a intenção completa de Montesquieu, mas boa parte das intenções de Montesquieu é, de alguma maneira, estabelecer um freio à intromissão do judiciário frente ao poder político e o poder legislativo.
Porque até a Revolução Francesa, o poder judiciário ele era, primeiro, composto pela chamada nobreza togada, ou seja, se comprava e se vendia o posto de juiz. E não se tinha ainda naquela época, como eu posso dizer, uma estrutura tão fechada de hierarquia de competência entre os juízes. Não havia hoje o que a gente chama de o juizado de primeiro grau, segundo grau e depois o terceiro grau, né, STF, STJ, como no Brasil. Então, era muito difícil você estabelecer digamos assim, um freio frente às decisões dos juizados das regiões, das localidades. Aí, frente a isto, tanto Montesquieu como posteriormente a Revolução Francesa, eles têm que, para acabar efetivamente com a aristocracia, tem que se contrapor ao próprio poder judiciário, que para eles ainda predominava sendo como um poder aristocrático. Então, um dos maiores, como eu posso dizer, setores em que a Revolução Francesa vai tocar é o setor da aristocracia judiciária. Isso é apontado, por exemplo, por Tocqueville, né, no antigo regime e a Revolução. E, enfim, a gente não precisa avançar muito para perceber o porquê que essa aristocracia judiciária era perigosa. Primeiro, porque se você quer efetivamente ceder ao povo uma soberania, né, dar a soberania ao próprio povo, você não pode permitir que as leis provindas de um legislativo que representa esse povo sejam ou limitadas ou então mesmo descumpridas por um poder judiciário que não provém desse próprio povo. Então, muitas vezes, aquilo que no Brasil, inclusive, hoje em dia, tem-se a mania de considerar como ridículo e absurdo, que é a ideia de juiz como boca de lei, é uma conquista democrática, ou enfim, melhor dizendo, é uma conquista republicana, né? Uma conquista republicana francesa, para permitir que, efetivamente, a soberania saia da aristocracia e vá para o povo, para a população em geral. Então, eu acho que essa talvez seja a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente pensa em uma certa conexão temática. E assim, só para também não deixar aquele que nos assiste solto, eu quero talvez justificar o porquê da minha escolha de fazer a passagem da democracia para o fenômeno jurídico francês pós-revolução. Porque o que me importa é investigar a relação entre a forma política e o direito. Eu fui investigar como se dava a forma democrática na Grécia e o direito que se formava por lá, e depois fiz a passagem para aquele local que eu falei, que de alguma maneira originou a nossa democracia contemporânea, e decidi investigar o que é a República Francesa, em especial, e o direito que é produzido nesta República Francesa, que, por mais que nós chamemos de civil law, nós precisamos qualificar o que é esta civil law, porque a civil law a gente pode ou então deitar raízes lá em 450 a.C., na Lei das 12 Tábuas, a gente pode deitar raízes no Corpus Juris Civilis de 500 e pouco depois de Cristo, né, de Justiniano, a gente pode deitar raízes nas escolas de Bolonha, ou então a gente pode deitar raízes no fenômeno da ciência jurídica do século XIX. De que maneira esse direito, esse ius comum, né, que dará origem aos princípios gerais do direito, conseguem, de alguma maneira, se conformar a uma revolução política maior, que é a Revolução Francesa, né, que funda a ideia do que nós chamamos de república. Enfim, essa é a trajetória. Interessante isso, né? Realmente, né? Fala-se muito do juiz boca da lei, né? Mas foi uma conquista, né? Por esse histórico de
um embrião do judiciário, né, que já existia ali, mas com essa tendência, né, aristocrática, né, o juiz boca de lei significou ali um baita de um avanço, né, dá para entender bastante isso, enfim. Bom, seguindo aqui a nossa entrevista, bom, já de posse disso que você nos falou, agora a gente vai tentar fazer a ponte com o Brasil atual, né, o Brasil contemporâneo e o judiciário no Brasil contemporâneo. O judiciário, que era um poder, vamos dizer assim, não vou dizer esquecido, mas era um poder menos cobrado, pelo menos antes de 2013, antes de toda essa loucura que virou o país. O judiciário passou a ter um papel decisivo nas decisões políticas assim mais agudas, né, do processo democrático brasileiro, dos rumos do Brasil, né, seja por ações ou omissões. E acho que o fenômeno jurídico que ficou mais marcado aí nesses últimos anos é a Lava Jato, ou lavajatismo, como a gente se acostumou a dizer, né? Bom, o lavajatismo foi um rebuliço aí realmente no mundo político, no mundo jurídico, podendo falar de erros ou acertos, mas enfim, envolveu a prisão do ex-presidente Lula, que por um tempo chegou a ser o presidente mais popular da história do Brasil, outros figurões da política, do meio empresarial. A gente pode citar esse caso aí do lavajatismo. E mais recentemente, aí, bem recentemente mesmo, aí, coisa da semana passada, a gente teve essa suspensão, né, por parte do STF de suspender o ato de nomeação do Alexandre Ramagem ao comando da Polícia Federal, né? O presidente Bolsonaro nomeou, né, o Ramagem para comandar a Polícia Federal e houve ali uma interferência. O Supremo entendeu ali que feriu-se ali na questão do desvio de finalidade. Inclusive, nós, os Sem Embargos, já escrevemos um texto sobre isso, nos posicionando sobre essa decisão. Enfim, mas foi uma interferência direta do judiciário, né, em algo que ganhou mídia, enfim. O judiciário está definitivamente no centro das discussões políticas do Brasil, né? Como que você vê essa interferência? Quais os aspectos dela positivos ou negativos que você vê? E você acha que tanto o lavajatismo e aí, né, perguntando de maneira mais geral, ou se você quiser citar algum caso específico sobre o qual você tenha mais conhecimento, e essa suspensão que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu, né, o ato do presidente. Você acha que isso está de acordo com os ditames constitucionais lá da Constituição de 88? Essa é uma pergunta bastante difícil e que eu já li coisas discordantes, digamos, dentro do mesmo... dentro dentro de pessoas que têm a mesma ideologia, discordam em relação a isso, né? Então, eu particularmente considero o Bolsonaro um presidente medíocre, talvez o pior presidente que o Brasil tenha tido na sua história. Porém, ser um presidente medíocre não é motivo por si só para retirá-lo. Nunca foi. Agora, o Bolsonaro, mais do que ser um presidente medíocre, ele comete, semana após semana, crimes de responsabilidade e, porventura, crimes comuns. Né? A tentativa de retirar o Bolsonaro por meio de impeachment parece-me bloqueada porque o Congresso ele espera, digamos assim, espera Godot, que nunca chegará, né? E aí a solução que viria seria ele ser processado por crime comum, que depende também de uma aceitação por parte da Câmara dos Deputados. E, enfim, aonde eu quero chegar é que, de alguma maneira, será o judiciário que terá o poder de, neste caso específico do Bolsonaro, bem diferente do que aconteceu no caso da Dilma Rousseff, da presidenta Dilma Rousseff, de lidar com a responsabilidade de retirar um presidente
que, por mais que seja medíocre, talvez o pior presidente da história do país, tem o seu séquito de seguidores. E aí o judiciário vai se ver frente a talvez um dos seus maiores desafios, dos maiores desafios que o judiciário teve após a chamada Revolução Judiciarista, que vem no bojo do lavajatismo, que, digamos assim, culmina o processo do pós-positivismo, esta coisa um pouco disforme que a gente vê no Brasil, uma espécie de misto de Gadamer com Arremedo, com Dworkin e com, enfim, uma incompreensão de Kant, que às vezes se sorteia princípios para fazer julgamentos, mas, enfim, feita essa minha crítica, eu particularmente me situo num ponto de vista bastante positivista, eu acho que, diante desse desafio que o judiciário tem, ele simplesmente vai nos mostrar algo que Hans Kelsen e Michel Troppé já nos indicavam há muito tempo, que qualquer tipo de limitação material ao poder das cortes constitucionais é impossível dentro do plano de uma ciência do direito. Né? E aí uma discussão que normalmente se tem é por que Kelsen não tem efetivamente uma teoria da interpretação? Né? Não se tem uma teoria da interpretação em Kelsen, porque, para Kelsen, uma interpretação realizada pelo intérprete autêntico é necessariamente um ato político, um ato de vontade, né? Em última instância. Enfim, é uma espécie de misto de Kelsen com um realismo jurídico do fim de sua vida. Fazendo uma espécie de síntese, chegando ao que eu quero efetivamente dizer, é que o judiciário ele vai ter que fazer um cálculo político, no caso o STF, de ver se efetivamente possui, se ele, enquanto ator político, consegue retirar um presidente sem que todo o seu séquito de apoiadores, dentro ou fora do governo, se revoltem e cada vez mais desestabilizem o poder do nosso Supremo Tribunal Federal. Para aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro Os 11, escrito em relação ao STF por dois pesquisadores bastante interessantes, se não me engano, vinculados à Folha de São Paulo, nos mostra lá que boa parte das decisões do STF dizem menos respeito à motivação legislativa do que, digamos assim, eu falo isso em relação às grandes ações, do que em relação à motivação política. É uma espécie de vamos ver até onde eu consigo ir. Se eu consigo ir até aí, eu vou. Se eu não consigo, eu fico. Então, o judiciário ele se verá frente ao seu maior desafio político dos últimos tempos. Se isso é bom ou ruim, é uma questão complicada de saber. Eu, particularmente, eu tenho bastante medo de juízes, como já escreveu Eros Grau, né? Medo dos juízes. Mas, ao mesmo tempo, diante da situação que a gente vive, ter fé que apenas a Constituição, enquanto pedaço de papel, freará Bolsonaro, é bastante complicado. Em relação à nomeação ou não do Ramagem, eu particularmente acho que houve um desvio de função. E, enfim, concordando com, por exemplo, José Eduardo Cardoso, entre outros. Apesar de, claro, a matéria probatória ser bastante discutida e discutível. É um ponto discutível, né? Essa questão do mandado de segurança, né? Ele ter ou não ter a questão da possibilidade, né? Do contraditório. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: eu acabei perguntando do lavajatismo e você já caiu, de certa forma, no bolsonarismo, né? E você vê uma conexão para além da nomeação do Moro, né? Que ficou praticamente aí 2 anos com o Bolsonaro, como ministro da Justiça, para além disso, o fenômeno lavajatista, a maneira como ele se colocou, como enxerga o direito, como vê essas questões, você consegue linkar
com o bolsonarismo? Você consegue fazer esse link mesmo entre ambos? Eu acho que tem uma vinculação direta, né? Sim. Porque o lavajatismo, ele, enquanto fenômeno político, não jurídico, ele levou a um descrédito geral dos partidos que até então disputavam a democracia representativa no Brasil. Isso não quer dizer que os partidos eles eram santos, né? Obviamente que não. O problema é que no momento em que você, de santos, leva-os a serem pequenos diabinhos, Demônio, faz né? com que nós criemos um vácuo de poder e dentro desse, enfim, não sou eu o primeiro a levantar que quando existe um vácuo de poder, às vezes justamente aqueles oportunistas, né, de baixo escalão dentro do próprio Congresso, ou então palhaços midiáticos, acabam assumindo este vácuo do poder e batendo no peito, dizendo que são os representantes gerais da nação, que não representam nem a esquerda, nem a direita, nem o frente, nem atrás, Da nova política, né? a nova política, acabam conseguindo ter diversos correligionários. Correligionários que não necessariamente têm uma vinculação com qualquer tipo de pensamento neofascista, como alguns já levantaram a questão, né? Mas que simplesmente estão desiludidos com os rumos do Brasil. E associado a isto, a gente não pode esquecer que o lavajatismo acabou destruindo boa parte das empresas brasileiras, inclusive de empresas estatais, gerando uma grave crise econômica, não apenas por ele, não apenas pela Lava Jato, mas também culminando e auxiliando a esse difícil período econômico que o Brasil vive, né? E dentro de um período de crise econômica, é natural as pessoas que enquanto atores políticos, muitas vezes não conseguem ter uma visão de longo prazo, né? Digamos assim, enxergar o passado e compará-lo com o presente, fazem uma espécie de vinculação do que vivem hoje com os governos que vieram antes e chegam à conclusão de, bem, olha para onde esses governos que vieram antes de nós nos levaram, né? Nos levou. Então, a gente está numa situação péssima. Naturalmente, isso é culpa do PT, da Dilma, do Fernando Henrique, do PSDB. Portanto, precisamos de um mito salvador. Isso não é novo. Isso, enfim, isso já ocorreu diversas vezes na história. E eu nem cito aqui Mussolini, porque eu acho que a situação de Mussolini é bem distinta. Mas eu cito aqui a situação de Berlusconi, né? Lá na Operação Mãos Limpas, faz com que Berlusconi assuma o poder e, enfim, durante um largo tempo, tenha o poder lá na Itália. Mas eu acho que o Bolsonaro ele tem algo que se assemelha por incrível que pareça, a Vladimir Putin. Porque ambos têm origem militar, né? O Putin, na realidade, era uma espécie de ex-agente da KGB e tem uma obsessão por homossexualidade, perdão. Então, o Putin, eu li há pouco tempo uma obra muito interessante do Timothy Snyder, chamada Na Contramão da Liberdade, em que ele nos mostra como Putin, em diversas metáforas que ele faz, são sexuais, são metáforas que têm vinculação a um repúdio que ele tem à homossexualidade, né, às relações homoafetivas, e além do mais, ambos são fortemente influenciados por filósofos, por gurus, né? Eu não sei até que ponto a influência do Olavo de Carvalho chega a Jair Bolsonaro, mas aos filhos dele nós já sabemos que chega bastante forte. E por incrível que pareça, tanto Olavo de Carvalho quanto o filósofo que hoje talvez seja o principal idealizador da política russa, que é Alexander Dugin, eles têm um livro escrito em comum. É uma espécie de obsessão partilhada, né? E isso me assombra um pouco,
porque o caminho que a Rússia trilhou é um caminho de perpetuação do poder, e tem um outro fator, Vladimir Putin é um sujeito que lida muitas vezes com fake news distribuídas sem nenhuma preocupação de balizar-se em notícias reais. E o seu séquito de seguidores, inclusive alguns aqui no Brasil, reproduzem essas notícias. Por exemplo, as manifestações que a gente viu há pouco tempo de deputados bolsonaristas dizendo que deveria se repetir a Ucrânia aqui no Brasil, para ser visto com um total repúdio e uma outra aproximação assustadora, né? Porque o que ocorreu na Ucrânia foi a invasão de tropas neonazistas russas para instaurar uma soberania forçada frente àqueles cidadãos que estavam se manifestando democraticamente. Enfim, eu acho que eu fui um pouco além. Mas é isso aí, Rafael. Rafael, nosso tempo já está acabando aqui, temos 2 minutinhos. Eu queria agradecer a tua presença, agradecer mesmo aí de coração mesmo você ter aceitado o nosso convite. A gente já viu que você tem um vasto conhecimento aí que dá para a gente aproveitar bem, fazer gravar outros e outros vídeos aí, para a gente conversar diversos outros assuntos aí da área do direito, da filosofia do direito, história, sobre democracia. E tenho certeza aí que se você aceitar, a gente pode fazer ainda outros vários vídeos aí. Queria agradecer a sua presença. Você aí que está nos assistindo já sabe que o Rafael vai lançar o livro dele, na verdade já está, né? Já lançou, não foi? Está na pré-venda, né? Depois, né? Quando passar todo esse problema aí depois a gente acompanha ele nas redes sociais aí que aí ele vai informar direitinho. É isso mesmo? Gente, eu quero agradecer vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Nós passamos por diversos assuntos, tivemos aí verdadeiras aulas. Quero agradecer aí ao Rafael mais uma vez. E você aí que está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo aí com aquele seu amigo que gosta de filosofia, gosta de direito, gosta de discutir essas questões, aí o Brasil contemporâneo. Mostra para eles, curta, comente, compartilha e não se esqueçam, para ficar em casa, #fique em casa. Tá bom, gente? Valeu, obrigado.